Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos nos envolvendo em mais um dia de amor, de carinho, de luz, onde aqui estamos todos como irmãos, a caminho da melhora, a caminho da modificação, principalmente interior. Pois não podemos mudar o que é externo através simplesmente do nosso querer, no intrínseco do nosso orgulho e da nossa vaidade. Mas com amor, com carinho e com humildade poderemos mudar o externo. E quem fez isso e nos ensinou isso muito bem foi Jesus. Nos mostrou que tudo tem que ser de dentro para fora, que a luz em potencial está dentro de nós, que nós podemos carregá-la e levá-la para onde quisermos. Poderemos ser faróis de luz para estarmos iluminando as sombras de qualquer irmão, de nós mesmos ou de quem quer que seja que esteja em nossa arrumagem evolutiva. E como sabemos, José de Mocó comentou desta nossa casa, está sempre nos protegendo, amparando, nos beneficiando para que aqui possamos estar. E é muita felicidade estarmos aqui. Realmente estarmos vivendo este minuto, estarmos saindo dos momentos da caveira evolutiva lá fora, né? Em que vivemos as nossas preocupações, deixarmos nossos corações abertos para aprendermos, para ouvirmos e para nos amarmos. Pois Jesus mesmo nos diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então vamos fazer a nossa parte, amarmos os nossos semelhantes. Isso é importantíssimo, através da doação interior de nossas almas. É esse jeito. Gente, hoje trouxemos novamente nosso irmão Saulo. Nosso irmão Saulo já é um palestrante, né? Nota aí 10, que traz realmente sempre amparo, luz e amor. E quem não conhece o Saulo já vem aqui na casa por muitos anos, né? Vinha com o meu pai quando eu estava aqui como presidente, trazia realmente o Saulo como um irmão, amigo, né? E quem não sabe, traz. Quem não sabe o desprendimento do seu corpo de matéria, né? O Saulo que fez aquela homenagem para que meu pai pudesse voltar para a pátria espiritual, que foi muito linda, foi muito maravilhosa. Então o Saulo para mim é um irmão, para mim realmente é aquela pessoa que está fazendo parte da minha vida, na nossa vida, nos ajudando a progredir, a crescer cada vez mais. Então hoje o Saulo vai falar sobre um grande tema, né? Um tema que todos nós já estávamos esperando, que é Maria de Magdala. É isso? Então fica à vontade, Saulo, eu estava sempre esperando mais de Deus. Eu vou pedir a vocês treinarem um pouco a paciência de vocês. Mas hoje eu fiquei mais alegre. Por quê? Porque eles deixaram aqui algo para limpar as que eu fizer. O que vocês acham? Eu estou sempre contente que agora eu consigo limpar aquilo que eu fizer. Bom, está cheiroso. Bom, o tema que a gente trouxe hoje, Maria de Magdala, o primeiro grande caminhar neste assunto é perguntar: o que é que nós efetivamente sabemos a respeito de Maria de Magdala? Qual é a importância de Maria de Magdala? O que ela fez para o cristianismo para que chegasse, hoje nós discutimos 2024 anos depois, Maria de Magdala? Pela cara de interrogação, eu acho que muito poucos a gente sabe. Pois é verdade, nós sabemos muito pouco. Mas, para que a gente estude o Evangelho, é necessário que a gente tenha não um hobby, não uma leitura, não uma diversão, não um investimento de tempo que a gente diz que está matando o tempo, mas tenha a consciência que ao estudar o Evangelho, nós estamos visando a nossa própria evolução. Portanto, estudar o Evangelho é algo sério, que dedique tempo, que dedique profundidade, que vá atrás dos ensinamentos, da essência, aquele ensinamento que chegou a nós. Porque é esse conhecimento, essa magnitude de estudo, esta compreensão é que vai fazer com que no nosso dia a dia nós pratiquemos aquilo que o Evangelho nos ensina. E aí uma amiga minha me desafiou e disse: Saulo, você quer falar de um tema? Eu disse: qual o tema? Ele disse: Maria de Magdala. Eu disse: não conheço Maria de Magdala. Quem é Maria de Magdala? Então eu fui estudar o tema Maria de Magdala. E gozado,
Há fontes que eu estou usando para essa conversa, para esse aprendizado conjunto nosso hoje, basicamente é Herculano Pires. Ele tem um livro que chama-se Madalena. Daqui a pouco nós vamos dizer que Madalena e Maria de Magdala é exatamente a mesma pessoa. É um livro chamado Boa Nova, num tema, na lição número 20, em que Humberto de Campos, o irmão X, fala de Maria de Magdala, pois a lição de número 92 do livro Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, algumas obras diversas e diversos filósofos e cientistas que estudaram Maria de Magdala, principalmente Elizabeth Pope, da London School. Ela estudou a vida efetiva de Maria de Magdala, portanto ela pesquisou a documentação histórica de Maria de Magdala, e agora, obviamente, os textos bíblicos. E o grande problema é que pouco se sabe de Maria de Magdala, não é nós que não sabemos, pouco se sabe de Maria de Magdala, sabe-se muito pouco da vida dela. Se a gente olhar para a história dela, nós vamos ver que muito pouco se diz. Paulo, em todas as suas cartas, não citou Maria de Magdala. E nenhuma delas. Você vai atrás de Paulo, que é um grande escritor a respeito das lições de Cristo, não cita Maria de Magdala. E aí a gente vai ver que, na verdade, a grande fonte de Maria de Magdala são os 4 evangelhos. Os 4 escreveram sobre Maria de Magdala. Então a gente, quando olha para os evangelhos, e aí a gente vai sentir qual é a importância de Maria. Porque se ela foi citada por Lucas, por Marcos, por Mateus, por João, é porque ela existiu e foi importante no processo evolutivo do próprio cristianismo. E a gente não sabe. Absolutamente Maria de Magdala existiu por ter citado pelos 4. Agora, qual é o contexto de vida de Maria de Magdala? Eu sempre, quando falo a respeito, uma palestra a respeito de uma biografia, eu gosto de contextualizar. Porque a gente tem a mania de olhar para as pessoas no dia nosso, nos nossos valores de hoje, no momento presente em que nós vivemos. Mas a circunstância da vida de Maria de Magdala era igual a essa que nós vivemos hoje? Então, se a gente voltar um pouquinho lá, 2000 anos atrás, a gente vai ver que a vida não era assim. Ela viveu na Judéia, ela nasceu numa Judéia, e a Judéia era dividida em 3 áreas, principalmente na época. Lembre-se que o poder central da política da época era do Império Romano. O Império Romano é quem dominava todo aquele lado do Egito, lado da Síria, onde hoje a própria Israel, onde fica Israel, onde fica Egito, onde fica a Síria, onde fica a Arábia de forma geral. Lá era a Judéia e era domínio, politicamente falando, dos romanos. Era o Império Romano que tinha o poder sobre aquela área. O Império Romano era um império extremamente delineado rigidamente no sentido de autocracia. Era um poder centralizado e um poder muito forte, usando a violência para impor os seus critérios de processo administrativos aonde quer que ele fosse. O Império Romano sempre foi assim. E lá a região era dividida em 3 localidades. A primeira era o norte. O norte era a sede do governo, era onde ficavam as grandes sinagogas, era onde tinha a religião e onde ficavam os grandes homens de Roma e da localidade. Lembre-se que a Judéia era habitada pelos judeus, a grande maioria era judeu. Já era um país judaico na época, né? Então lá, e a principal cidade que tinha lá era Jerusalém. Jerusalém era a capital do reinado, e o outro lado era o centro. O centro já não era tão politizado assim. Ele chamava ou região central ou Samaria, porque a principal cidade do centro era exatamente Samaria, uma delas, né, porque a outra era Jericó. Já era uma rota de comércio, onde tinha vários pequenas indústrias artesanais na região, não é? E era uma rota de comércio, uma rota importante, porque ali centralizava a maioria do comércio da Judéia, de forma geral. E a terceira era o sul. O sul já era a Galileia. Alguém ouviu dizer da Galileia? Pois é, o sul era a Galileia. A Galileia era uma rota agrícola, de pescadores, e era onde Roma usou, dada a geografia, que tinha muitos lagos, muitos rios, então era fácil a movimentação por barcas, né? Onde tinha muitos lagos e tinha muitas montanhas, era fácil fazer fortaleza. Então foi ali onde Roma estabeleceu os seus exércitos.
Então tinha um grande comércio em função disso. Tinha um grande comércio em função da agricultura rudimentar que existia na época, né? E ali passava todo o grande comércio. E ali as maiores cidades daquela região eram Miguidil, era Jerusalém, era Miguidil, Nazaré, Judas, Iscariotes. Por que eu falei Judas? Porque cada um leva o nome da cidade. Então Judas vinha de Iscariotes. Iscariotes era uma cidade. Assim como Maria de Magdala. Ela vinha, por que o nome dela é Magdala? Porque ela vinha de Miguidil. As pessoas que nasciam em Miguidil eram Migdalinas ou Magdalenas. Ou Migdala ou Madalena. Por isso que é Maria de Magdala ou Maria de Madalena. Então ela vinha daquela rota. Lá tinha aproximadamente de 500 a 600 mil habitantes para o mundo da época, que tinha de 200 a 250 milhões de habitantes. Quantos milhões de habitantes tem no Brasil? 250. Então o mundo não tinha o número de habitantes que o Brasil tinha. E era bacana, sabe? Porque a comunicação, todo mundo tinha celular, não é verdade? Você já imaginou, na época de Jesus, todo mundo falando de celular? Então, para que Maria de Magdala ouvisse a palestra de Jesus, bastava ligar uma televisão, ligar um aparelho e ver Jesus falando. Não era assim que era na época? Você já imagina quando ela queria ouvir uma palestra? Jesus ficava por volta de 200 quilômetros, ela tinha que ir no quê? Ou no lombo no animal, que eles tinham que comprar e não era fácil, ou ela teria que ir a pé. Por isso que Jesus fala subindo, ele fala subindo de Jericó para Jerusalém, porque Jerusalém ficava no topo. Então eles tinham que subir em direção à cidade, e normalmente isso era feito a pé. A comunicação é nenhuma. Você imagina como era a medicina da época, rudimentar. Então a vida daquelas pessoas era muito rudimentar. O mundo hoje tem 8 bilhões de habitantes. Hoje nós estamos falando de 8 bilhões de pessoas, e lá na época se falava com 250 milhões. Que das épocas eram, está quase nada. Nós aqui, se tivéssemos uma sala, era super relevante. Vocês imaginam quando fala uma comunidade ou uma vila da localidade? Tinha 50 pessoas, 100 pessoas. Não tinha mais que isso. Então era muito simples. A vida era algo super simples. E como era a vida da mulher naquelas comunidades? Lembre-se que Maria de Magdala era uma mulher. Portanto, ela vivia sobre os aspectos dominantes da sociedade patriarcal. A sociedade judaica da época era extremamente patriarcal. A mulher era obrigada, primeiro, a se submeter ao pai. Segundo, se submeter ao marido. E ela tinha, para a sociedade de forma geral, tinha uma cultura que eles chamavam de lei da pureza. A mulher não podia se divorciar. E quando abandonada, ela era impura para casar com outro homem. A mulher adúltera ou a mulher que abandonasse o marido poderiam ser apedrejadas. Tanto é que há na parábola de Cristo uma mulher sendo perseguida porque ela foi pega em adultério. Lembram todos vocês da parábola? E o que Jesus disse? Quem nunca errou, o quê? Atire a primeira pedra. Vocês sabiam que o português atirou? Verdade. Aí Cristo perguntou para ele, por que você atirou? Você nunca errou, não? Dessa distância não, senhor. Então, quando a gente olha para essas histórias, desculpa a brincadeira, nós estamos olhando para uma sociedade extremamente centralizada, que a mulher não tinha direito nenhum, ela não podia estudar. E na época estudar, quando nós falamos estudar, ela estudava o aspecto religioso. Então ela não podia estudar a Torá. E mais, quando ela ia à sinagoga com o seu marido, ela ficava separada, como fica ainda hoje, não é diferente. Não mudou essa tradição. Então a vida da mulher era muito difícil. Do ponto de vista legal, ela não controlava as suas próprias propriedades. Ela não tinha direito a ter uma propriedade. E quando ela era filha e tivesse um homem e houvesse herança, a mulher não recebia herança, só o homem. A mulher era desertada. Por que vocês não se candidatam, mulheres, a viver naquela época? Será que não é melhor? Pois olha, era assim a vida da época. Imagine Maria de Magdala vivendo desta forma. Ela, por ser prostituta, por ser cortesã, poderia ser apedrejada pela lei judaica. Essa
Essa era a regra, essa era a lei da pureza. Ela tinha um estado totalmente inferior ao homem, a tal ponto que ela não podia testemunhar. Ela não podia prestar testemunho se acontecer a vez um crime, ou se houvesse alguma coisa errada, não acreditaria-se na palavra da mulher, porque ela não era homem. Bom, beleza. Essa era a vida de Maria. Esse era o momento em que Maria de Magdala viveu. Ela nasceu, como eu disse, em Iniquity. Por isso daí Maria de Magdala, ou Magdalena, por isso Maria de Magdalena, veio de uma família estruturada, de posse. Por veio de uma família estruturada, tinha um pai egípcio e uma mãe judaica. Quando o pai, obviamente, resolveu fazer com que a filha, porque era diferente o Egito, ajudasse ou aprendesse, ele pôs a filha para estudar. Por isso Maria de Madalena tinha um conhecimento, se dedicou ao estudo e falava várias línguas. Mas ela ficou órfã entre 12 e 17. Não há uma data precisa para dizer. E ela foi morar com uma tia. Nessa época, Maria de Magdala veio para Iniquity, né? Ela cresceu em Iniquity, veio para... Começou a fazer parte da corte dos mais importantes pessoas da localidade. E ela era uma moça muito bonita, muito atraente, mas extremamente inteligente. Então, Maria de Magdala, que tomou conta da sua herança, porque ficou órfão e não tinha mais filho homem, começou a administrar a sua propriedade e lá fez, naquele seu sítio, né, a exploração do seu próprio corpo como forma de viver. Então, antes de Cristo, antes dela conhecer Cristo, ela foi cortesã. E aquele lugar era um lugar extremamente chique, porque ali ela buscava o quê? Ela buscava, né, a superexcitação dos sentidos. O que é os sentidos? Olfato, visão, gosto, tato, paladar. E aonde ela fazia isso? Era um sítio maravilhoso que ela investiu tudo que podia, ao lado dos lagos. Era muito bonito e era a rota de comércio e era muito visitada assim, pelos legisladores, pelos rabinos da época, por várias pessoas importantes do comércio, porque ali era a rota de comércio, pelos homens importantes em frente da região. E o que Maria queria com isso tudo? Ela queria ter influência. Então ela tinha muita influência sobre o juízo, porque ela era muito bonita, porque ela era muito inteligente, então ela conseguia manipular as pessoas para os seus objetivos pessoais. Ela tinha ali sentimentos dos seus sentidos e tinha uma sexualidade exposta e comercializava o corpo dela e daquelas pessoas, aquelas mulheres que com ela trabalhavam. Mas ela sabia, ela tinha consciência que aquele seu comportamento naquela localidade, perante as leis dos homens, ela tinha um grande risco de ser o quê? Então ela tinha essa consciência. Ela não forçava ou ela não exagerava para não ter uma consequência rápida em relação ao que ela fazia, porque ela buscava, sim, os prazeres do sentido, ela buscava, sim, os prazeres de curto prazo, porque no fundo, pessoal, quando a gente olha os prazeres dos sentidos, a gente vai ver que é muito simples, que ele termina rápido demais. É fácil. Eu tenho um amigo que eu gosto muito dele e às vezes a gente se encontrava quarta-feira, ele chama-se Alê. A gente ia e Alê tomava um copo de cerveja. Eu dizia, e aí, gostou de cerveja? Eu tomava água, tomava guaraná, às vezes tomava meio copo de cerveja. E Alê ia para o segundo, para o terceiro, para o décimo. Uma hora ele caía, ele vomitava lá no chão. Nem o Uber queria levar ele embora para casa. Por quê, pessoal? Porque o primeiro é gostoso, o segundo é bom, o terceiro você já está mais ou menos no quarto, o quinto, quando chega no décimo, você não tem mais prazer nenhum. Aquilo acabou, porque é muito rápido os prazeres do sentido. Você ouve uma música linda uma vez, duas vezes, ao longo do tempo, algumas vezes, mas não dá para ouvir 100 vezes. Come um bolo, come a primeira fatia é gostoso, come a segunda é legal, come a terceira, mas e a décima? Desce que você não tem mais prazer nenhum. Isso é para todos os gozos a partir dos sentidos. Eles são curtos, são esporádicos, e Maria vivia esse tipo de vida. E como consequência da sua vida que explorava os sentidos, que explorava a sexualidade, o que ela atraía? Ela atraía as mesmas pessoas
que estavam em sintonia com aquilo que ela própria fazia, que ela própria explorava, que iam buscar o que Maria tinha para dar. Então ela atraía os homens de grande poder, né, da época, os homens que podiam influenciar e que, obviamente, em troca, davam para ela, né, influências nos poderes, davam para ela riqueza material, mas a isso nem tudo deixava Maria contente. Ela tinha tudo o que ela queria, ela podia tudo, mas ela sabia que o tempo passaria, e que ela, quando fosse mais velha, provavelmente não teria mais tudo aquilo que ela estava plantando. Ela não se sentia feliz, ela não se sentia equilibrada, e ela vendia os prazeres materiais, vendia os prazeres do sentido. E aí eu disse, mas será que a Maria só que fez isso na vida dela? Aí eu leio um livro, Vida e Sexo, de Emmanuel, em que ele diz assim: raríssimos dos seres humanos encarnados neste planeta, raríssimos deles, estão isentos da queda na área do sexo, que vão levar ainda, segundo Emmanuel, alguns séculos adiante, para deles poderem se equilibrar, para com eles poderem se equilibrar. Então quem é que joga pedra na Maria? Só o Chico Buarque mesmo, né? Por quê? Porque nós temos exatamente o mesmo comportamento, e se agora estamos aqui, aprendendo que não devia ter esse mesmo comportamento, é porque nós temos, porque senão não precisava aprender mais. Então nós não podemos olhar e julgar Maria pelo que ela era, porque nós fizemos igual, quiçá pior. Então ela atraía os encarnados, mas também atraía quem? Os desencarnados. Porque eles, abseitos não ter o seu corpo físico, também têm o prazer, e queriam ter aquele prazer que Maria podia dar. Eles então eram o quê? Obsessores de Maria. Porque eles podiam buscar em Maria o que ela tinha a oferecer para eles, o prazer da matéria, que eles não tinham mais o corpo, mas a Maria tinha. Então, através dela, eles podiam fazer isso. Por isso que fala, o Evangelho expulsaram 7 demônios da Maria. Que demônios eram esses? Esses demônios não existem. Existem pessoas que passam a vida inteira trabalhando num único assunto e que se perdem pela sexualidade, pela bebida, pela violência. Quando vão para o plano espiritual não muda, são exatamente as mesmas coisas. Por quê? Porque o processo evolutivo acontece no indivíduo. E se ele continuar a vida inteira fazendo exatamente os mesmos hábitos pretéritos, como ele vai ser diferente amanhã? Não vai. E aonde ele vai voltar? Aonde vai lhe dar aquilo que ele tem como prazer. Então lá estavam os amigos espirituais desencarnados com Maria em busca do que ela lhe podia oferecer. Mas Maria já tinha consciência de que não era mais aquela vida. Ela já estava muito, mas muito preocupada com isso, por ser um espírito sensível. E ela sentia aquela vibração toda do ar e todo aquele trabalho que se fazia naquela localidade, que não parava nunca. Não é? Porque sempre tem gente nova na localidade, então ela não parava nunca. Então ela tinha muita preocupação com isso. Ela se sentia não mais amada, mas ela se sentia, acima de tudo, ela se sentia desejada. Era um desejo de uma pessoa que queria matar uma vontade por uma mulher tão bonita, por uma mulher tão inteligente, por uma mulher tão poderosa, por uma mulher que podia construir e ajudá-la em alguma busca no terreno da matéria que ele pretendia. Então Maria se sentia desejada, se sentia invejada também, invejada no seu poder. Porque quantas e quantas vezes ela foi acusada do trabalho que ela fazia, e foi porque outras pessoas queriam tomar o seu lugar, que a inveja fazia parte, ou faz parte do comportamento humano. Ela se dizia invejada no seu poder, na sua beleza, pois ela era uma mulher esplendorosa, na sua cultura, pelo todo o seu saber. Maria tinha uma vida de prazeres, e ela era invejada, inclusive, pela vida de prazer que tinha. Então Maria começou a perceber essa circunstância. Ela sentia-se usada, ela sentia-se sugada por todas as pessoas que a procuravam. Ela nada recebia dessas pessoas, todas as pessoas que iam lá, iam para buscar ou tirar alguma coisa dela. Portanto, ela se sentia muito solitária. Essa era a circunstância que Maria vivia naquele sítio, mas tinha um lado bom. Maria nunca deixou de fechar a sua casa para alguém que fosse necessitar e a procurasse.
Porque ela tinha um bom coração. Ela sempre amparou, ela fechou as suas casas para os poderosos, várias vezes, mas para aqueles que necessitavam, não, ela não fazia isso. E aí ela, achando que essa vida não era o que ela queria, ela disse que aquele amor que ela tinha não era o amor verdadeiro, não podia ser o amor verdadeiro, porque ali ela doava, ali ela era espremida, ali ela era sugada, ali era arrastada por um turbilhão de sentimentos que já não mais faziam-a feliz. Então aquela não podia ser o amor verdadeiro. Aquele não era o amor que ela queria, o amor que ela esperava. Então ela se sentia vulgar com o seu comportamento. Foi quando ela resolveu ouvir outros ensinamentos. E desceu até Magville, a cidade que se ficava, para ouvir palestra de um novo rabino. E lá, uma série de pessoas começaram a falar do novo rabino. Ela começou a ouvir os apóstolos, as conversas dos apóstolos, e ela começou a sentir que aquele ensinamento era diferente. Aquele homem, aquelas coisas que ele dizia não podiam ser reais naquela terra em que ela vivia, porque não se encaixava. Então ela queria conhecer mais, ela sentia atraída por aquele conhecimento, ela sentia atraída por aqueles ensinamentos do novo mestre que ela estava começando a adotar. E Maria, na verdade, pela primeira vez, em várias palestras que ela assistiu, ela sentiu que ela encontrou alguém que nada queria, que trazia para ela um amor diferente, um amor desinteressado, dizia Maria. Porque aquele rabi, aquele homem bonito, vinha com palavras lindas através dos seus apóstolos e não pedia nada. Aliás, deixava conselhos, deixava dizendo o que os homens podem fazer e devem fazer para que suas vidas melhores. Ela não queria tirar, ele não queria tirar nada dela. Ele não queria sequer o que os outros homens dela queriam. Então ela acha que era o momento dela conhecer aquele rabi, que era o momento dela olhar para aquele homem que na verdade trazia o perdão quando muitos a condenavam. E ele não, ele a perdoava pelos aqueles erros, que lhe trazia a compreensão e não o julgamento. Ela não era julgada pelos seus atos, ele compreendia que ela num processo evolutivo estava aprendendo e não podia querer dela o que ela não tinha ainda para lhe dar, porque ele não queria o que ela tinha, mas ele queria dela o que ela pudesse exemplificar dos seus ensinamentos, porque ela era importante para ele como uma apóstola do seu trabalho. Então, a despeito de todos os seus erros, Jesus era um indulgente para ela. E quem aqui é que não precisa de indulgência? Se as pessoas fossem lá na questão 886 do Livro dos Espíritos e perguntam o que é caridade para Kardec, pergunta para os amigos o que é caridade, o que ele diz? 3 coisas. Primeiro, bondade para a sociedade. Indulgência para todos aqueles que cometerem um erro de vocês. E perdão às ofensas. Então, caridade não é só a bondade. A bondade ela é muito mais material do que moral. A caridade é muito mais moral do que material. E Maria estava começando a compreender isso agora. Então ela decidiu que ela queria resolver conhecer Cristo. Numa oportunidade, ele estava na casa de Simão Pedro, e ela resolveu conversar com Cristo. Ela resolveu procurar Cristo em pessoa, e foi à casa de Simão, pois ela sabia e entendia naquele momento que Jesus convocava todos a uma nova vida, e que obviamente ela sabia agora que o amor de Cristo não era o amor que ela vivia, não era a impureza dos seus sentimentos, não era na essência o troca-troca de favores ou de relevância no posto que ela estava, na vida que ela vivia. Não era esse. Era um amor puro, era um amor que nada pedia, que nada cobrava, era um amor desinteressado. Então ela precisou ir conversar com Cristo, porque ele tinha novamente um novo caminho para ela. Imagine quando ela chegou na casa de Simão Pedro, que era uma apóstola de Cristo, você sabe, como é que ela foi recebida?
Óbvio, com um preconceito muito grande. Os apóstolos olharam para ela, o que essa mulher vai fazer aqui? Será que ela vem buscar alguma forma de ludibriar o nosso mestre? Será que ela tem algum comportamento, não é, inadequado para com ele aqui, ou comprometa aqui conosco? Será que ela não veio amante do sinédrio para comprometer o homem que está falando de uma doutrina tão bela? E por que os apóstolos pensavam assim, pessoal? Porque eles não compreendiam a magnitude da evolução que Cristo tinha. Quem é que compreende aqui isso? Aqui, agora, nesse século, nós não compreendemos o que Jesus é. Não é? Nós não perguntamos, e se a gente for um pouco acima do nosso Pai maior, Deus, quem é que compreende Deus? Eu estava brincando com o Gleison ainda agora, dizendo que nesse universo nós temos 2 trilhões de constelações. 2 trilhões. Numa delas é a Via Láctea, onde nós moramos. Essa Terra. Como é que nós vamos compreender essa magnitude se nessa Terra que nós moramos tem 9 milhões de seres vivos? 9 milhões de seres vivos. O homem é uma delas. Espécie de seres vivos. E existe 8 milhões de homens. Por isso que Chico Xavier, no seu livro, escrevia Cisco Xavier. Ora, se Chico Xavier se achava um cisco, quem sou eu? Eu não tenho como definir, menos que cisco, mas muito isso eu não sei. Então Maria de Magdala sabia disso. E quando ela entrou, ela sabia que ela ia ser mal recebida. E foi assim que aconteceu. Porque os apóstolos entendiam que ela ia lá para buscar alguma coisa do Mestre e comprometê-lo no caminho. Mas Maria de Magdala está no livro Boa Nova, que está no livro Boa Nova, versão 20, tem uma conversa com Jesus. Eu não quis trazer o livro para não perder muito tempo, né? Mas eu recomendo que vocês leiam a versão 20. E lá ele diz assim, ela chega confessando, ela diz, se apresenta a Jesus e tal, o Senhor sabe quem eu sou e sabe como tenho errado. Estou chegando aqui, mestre, porque eu sou a filha do pecado. Ela já confessa. Usa um eufemismo, é claro, eu sou a filha do pecado, é para mostrar para Jesus. E ele já sabia que ela era uma cortesã, que ela tinha muito errado. E aí ela disse, eu sou uma filha do pecado e todos me condenam. Ela já estava pré-condenada pela própria lei de pureza dos judeus, que mais cedo ou mais tarde ela poderia ser apedrejada, porque ela era uma cortesã. Então ela já chegava se apresentando, dizendo que ela era. Ela disse que ela tinha vivido, e a vida dela era uma vida extremamente difícil, extremamente amargurada, estéril na produção. Olha só, a minha vida é estéril na produção. Ela já começava a sentir que ela não fazia o bem. Por isso que ela dizia que a sua vida era estéril, sua vida era amargurada, sua vida era difícil. E ela dizia que a felicidade que ela vivia era uma felicidade limitada e passageira. Tudo que nós falamos assim, meu Deus. Então Maria chegava à vida, a conversa com Jesus, mostrando que ela sabia o que ela era. Ela tinha consciência de si própria. E ao ter consciência de si própria, ela também expressava o seu desejo. Mestre, quero ser seu apóstolo, quero estar contigo nos momentos mais fáceis e mais difíceis, quero trabalhar para a divulgação de todos os seus evangelhos, quero amar como o Senhor ama. Eram os objetivos novos de Maria de Madalena ou Maria de Magdala, se comparado com aquele que era ter poder, que era ter a influência em pessoas importantes, que era a supercitação dos sentidos. Aqui Maria começa a olhar, mudar do lado material para o lado espiritual, porque aqui é um amor novo, porque aqui é uma vida nova, porque aqui é um amor que não busca interesse, que não busca vantagens para si próprio, mas busca construir o bem da comunidade geral, o bem do todo, não o bem do indivíduo. Aqui ela tirou o eu, ela passou para o nós. Essa era a primeira conversa de Maria de Magdala com Jesus. E aí ela dizia, tenho sede, Senhor, deste verdadeiro amor. Mas Deus, vou renunciar a tudo, Senhor, mas Deus me aceitaria? Olha só. Ela sentia tanta consciência dos erros que ela pergunta, poxa, sendo eu quem sou, tendo feito eu que fiz dessa vida, Deus me aceitaria? Jesus lhe diz, com um sorriso imenso nos lábios,
e com os ouvidos desse tamanho dos apóstolos, que somos todos nós, né? Todos aqui estão interessados em saber a história, né? Ele chega e diz a ela: Maria, levanta-te e alegra, porque agora, Maria, você ouviu a boa nova, você ouviu o novo caminho da vida, você tem um novo sol a brilhar nos seus dias, Maria. Levanta-te, erga-te, porque a vida nos dá as oportunidades que dela se façam necessárias. Por acaso, Maria, achas que Deus condena as pessoas pelo pecado eterno? Nós somos eternamente condenados por um erro cometido, como se todos fôssemos imperfeitos, não falharíamos nunca. Deus não condena as pessoas eternamente, dando a ela uma nova expectativa, dando a ela uma nova visão de mundo, dando a ela uma vida nova. Porque agora Maria tinha compreendido. Aí ele diz mais: por acaso, se Deus condenasse o pecado eterno, onde estaria o seu amor? Onde estaria o amor divino se ele condenasse a nós pelos erros que viemos cometendo? Aí ele fala: sobre a falência dos homens nasce a benção divina. Sobre a falência dos homens nasce a benção divina. Então, por mais que sejam nossos erros, nós podemos nos reenquadrar, nós podemos olhar para amanhã e fazer um mundo diferente. E a gente sabe disso. Ela disse assim: caminhe agora, Maria, sob nova luz. O amor cobre a multidão de pecados. Maria estava com uma nova visão. Maria tinha agora visto que aquele amor que renuncia, aquele amor que compreende, aquele amor que tolera, parece que é um amor que você serve, mas é um amor que serve a você. Porque você recebe o que você planta. Você dá e recebe de volta. Mas ninguém dá o que não tem. Se nós não tivéssemos esse amor, ou se nós não tivermos esse amor, nós não faremos isso. Difícil é a jornada, porque olhar o seu semelhante como alguém igual a você, com os mesmos direitos, né? Com as mesmas obrigações, com as mesmas responsabilidades, e fazer com que você tenha esse comportamento para com ele é muito difícil. Essa é a porta estreita. E Maria estava passando a porta estreita. Por quê? Porque a fé dela venceu os obstáculos. Porque ela acreditou que havia. Porque ela acreditou que o que ela fazia estava no passado. E ela, olhando tudo isto, Jesus disse a ela primeiro: caminhe agora, Maria, para a vida eterna. Difícil a jornada, estreita é a porta, mas vence os obstáculos, e para vencer precisa ter resignação. Viver, Maria, é imolar-se pelo seu semelhante. Maria que vivia uma vida estéril, Maria que não tinha filho, Maria sentiu uma dor imensa. Como ela ia imolar-se para alguém se ela sequer filho teve? Aí em lágrimas ela disse para ele: mas como, Senhor? Como viver para os meus semelhantes se eu não posso mais ser mãe? Porque ela tinha estreiteza do pensamento humano. Jesus responde a ela: mãe aos olhos de Deus, Maria, não é quem gera, mas é aquela que consagra em espírito aos filhos da humanidade. Todos somos irmãos, todos podemos ser pais e mães, só que Deus. Não há necessidade da geração, mas sim o que se pode, na verdade, é trabalhar, oferecendo seu amor aos mais necessitados de caminho, substituindo uma mãe, que por hora, por vezes, nem aqui está. Então Maria tinha toda aquela chance. Maria viu ali, não é? Naquela conversa com Jesus, uma grande oportunidade, porque Jesus oferecia agora, naquele momento, a Maria de Magdala, né, os dons supremos das virtudes. Nós não falamos mais agora nos dons supremos da materialidade, mas nos dons supremos do ser, não nos dons supremos do ter.
porque o ter a Maria já tinha tido aquela experiência, e ela não tinha sido agradável. Então agora Maria caminhou uma nova autoestima, porque agora ela tinha um novo caminho. Agora ela sabia que ela tinha um Deus não punitivo, que ia apedrejá-la pelos seus pecados, mas um Deus que ia compreendê-la, que ia perdoá-la, que ia dar a ela uma nova oportunidade. Não mais um Deus vingativo, não mais um Deus punitivo, mas um Deus de amor. Maria também refez o conceito de amor, porque Jesus o fez. Agora, não era o amor de receber pelo que se fez, mas era o amor de doar sem receber. Era o amor de servir ao seu semelhante. Era um amor diferente. Não era o amor que ela tanto comercializava na sua casa, mas sim, né, um amor em que todos, ao longo do caminho, podemos exercitar, entendendo que o nosso semelhante é tão importante quanto nós, que o nosso semelhante é filho, que o nosso semelhante é pai, que o nosso semelhante é irmão, que o nosso semelhante é irmã, que o nosso semelhante é mãe, tio, tia, que o nosso semelhante, tanto quanto nós, quer ser feliz. E por que então, no nosso comportamento diuturno, nós temos inimigos? Por que nós fazemos das pessoas o nosso inimigo? Quando Jesus nos ensinou, primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Onde é que está aqui? Está escrito que é para a gente ter inimigo. Como é que você vai amar o seu próximo se você vai ter um inimigo? Maria ganhava um novo conceito. E aí ganhava um conceito maior. Ela ganhava um conceito maior para as mulheres. Porque ele tinha dito para ela que, em verdade, a maternidade não está ligada ao laço consanguíneo. Você pode ser mãe de quem você quiser. Basta você ter a vontade de. Basta você ter amor suficiente para se desprender da matéria e adotar uma pessoa que precisa e que está ali do seu lado, necessitada. Basta você se doar para ajudar aquela pessoa. Portanto, a maternidade não era mais a consanguínea, mas era a maternidade e humanidade. Maria mudou. Madalena renunciou tudo para seguir Jesus. Abandonou todo o seu passado, jogou todo fora. Ela que tinha vivido uma vida de vícios, uma vida de perdição, uma vida muito suntuosa, muito preponderante do ponto de vista de aparecer na comunidade que ela morava, que ela inclusive muito influenciava aquela comunidade. Ela jogou tudo fora, abandonou tudo e foi seguir Cristo. Maria de Madalena saiu das profundezas do umbral para a luz do Evangelho. Foi uma vingança. Mas é só isso. Qual é o valor de Maria de Madalena? O valor das pessoas não se mede o que elas estão fazendo agora, mas de onde ela saiu para ela estar fazendo o que ela está fazendo agora. Maria de Madalena se renovou por inteiro à luz do Evangelho, ao exemplo de Jesus. E para fazer isso, pessoal, para ter uma conquista dessa, não é simples. Primeiro, muito sacrifício. Ela tinha o que comer, no dia seguinte não tinha mais. Ela tinha o que vestir, no dia seguinte não tinha mais. Ela tinha uma casa, no dia seguinte ela não tem mais. Acabou, ela abandonou isso. Então o sacrifício que ela teve que fazer para isso foi muito grande. E o esforço. Quantos e tantos convites que vieram para ela voltar à vida anterior e ela teve que dizer não. Quantos não você tem que dizer para deixar de ter um hábito que você acha que não é bom? Vamos lá. O Rafa eu sei, ele bebe muito. Então todos os terça, quarta e quinta ele vai para o bar. Bebe. Aí vem ele resolveu parar, ok? No dia seguinte vem 4, 5 amigos. Não, você parou por quê? Volta, Rafa, volta. Aí vem outro, volta. Esmeralda fuma demais. E a mesma coisa, vem outro, ele resolveu parar. Quantos voltam tentando insistir a voltar ao hábito pretérito? Quantos vocês acham que voltavam a Madalena para que ela fizesse o que ela fazia e eles pudessem ganhar com isso? Quantos espíritos encarnados estavam ao seu lado tentando bloquear a caminhada dela na direção do Evangelho? Madalena
tinha disciplina. E ela sabia que ela ia sofrer. Porque agora, nem mesmo o conclave dos apóstolos a consideravam uma discípula de Cristo. Não aceitavam. Ela não podia, porque eles ainda não tinham conhecimento suficiente para entender a magnitude da grandeza de Jesus, tanto quanto nós não temos ainda. Então ela saiu pelos mundos e desapareceu por um longo tempo. Se pouco ouviu falar de Madalena. Mas, na crucificação de Cristo, ela estava lá. Madalena acompanhou todo o processo, acompanhou o momento da prisão, acompanhou o momento que ele passou, todo o martírio de encaminhar com a cruz ao Gólgota, acompanhou a crucificação. Ela, a mãe, Maria de Nazaré, e se não me engano Maria de Betânia também estava. Onde estava Pedro? Onde estava Simão? Onde estavam os demais amigos de Jesus? Todos preocupados com o que poderia acontecer se estivesse presente aquelas circunstâncias, abandonaram o mestre. Ela não, ela esteve lá. Ela esteve presente aqueles momentos de dificuldade que o mestre passou, e mais, ela voltou depois da crucificação para buscar o corpo do mestre, porque ela queria dar um enterro digno àquele que era o seu mestre agora. Nem mesmo a mãe foi, mas ela foi. Quando abriu-se a porta, vide o corpo do mestre. Aí em João, no capítulo 20, no versículo 16, narra o que aconteceu. Aconteceu que quando ela entrou, não viu, ela saiu em direção a um local de uma viela, porque ela ia perguntar pelo corpo de Cristo, e ela ouve uma voz atrás dela. Maria! Para, estabelecendo, porque ela conhecia aquela voz. Olha para trás e vê, mestre! Aí ele diz, Maria, agora segue o caminho de contar que a vida existe, continua existindo, ou que a imortalidade existe para os meus apóstolos. Maria foi quem recebeu a primeira notícia de que a vida continua, de que nós somos imortais. Nós não somos eternos, porque existe uma diferença entre eterno e imortal. Eterno é que não tem começo e não tem fim. Imortal é que foi criado um dia e não morre mais. Então Maria foi a primeira a dar essa notícia, foi a primeira a receber essa notícia. Ela foi a porta-voz da imortalidade. Agora, como é importante a imortalidade para nós? Tira a imortalidade. Como é que se explica, a nascença de um cego, de um surdo, de um mudo, de um doente mental? Como é que se explica as diferenças sociais? Se a gente morre, se a gente nasce e morre, não nasce nunca mais e acabou. Onde é que está a justiça divina? Ora, se nós olharmos para as características de Deus, vai dizer numa delas que Ele é infinitamente bom e justo. Pois onde é que está escrito na justiça divina se tem uma única vida e eu nasço absolutamente perfeito? E o Rafa Stola nasce meio destrambelhado como ele. Não sei explicar, mas não. Como é que se explica que o Rafa nasce extremamente rico e eu não tenho absolutamente nada? As diferenças sociais. Como é que se explica o conhecimento que o Rafa tem e o que eu não tenho? Não se explica. Então a pedra angular da explicação do cristianismo, diz Paulo numa Apóstolos aos Coríntios, é a imortalidade, porque se a ressurreição, diz Paulo, não houvesse, não haveria justiça, não haveria o amor, não haveria o perdão, porque nós éramos condenados ao fogo eterno, mas Deus não condena ninguém. Lembre-se que nós somos consequência dos meus postulados. Então ela estava ali, agora sendo informada dessa nova vida que existe, que é importantíssima para o cristianismo, para o entendimento do cristianismo e, obviamente, para o entendimento do próprio espiritismo. Tira a imortalidade do espiritismo, para que nós explicamos.
nós vamos explicando. Ela foi escolhida por Cristo. Mas aí eu pergunto, por que Maria de Magdala? Por que não a mãe de Jesus para dar essa notícia? Ora, a mãe de Jesus foi quem educou, esteve com ele 100% do seu tempo, esteve com ele em todos os momentos mais difíceis que ele passou, esteve nos momentos que ele mais necessitava de apoio, era a mãe dele. Ora, e os apóstolos que receberam Cristo com as portas abertas, estiveram com eles, por que não deram a primeira notícia a eles? Por que a Maria de Magdala? Aí Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição de número 92, explica. Lá vai o nosso Senhor. E diz o seguinte: ela foi a pessoa que mais se violentou nos seus hábitos para se tornar cristã. Ela saiu do puro vício para o amor. Olha que caminhada. Como ela fez isso, ela teve uma mudança drástica na vida. Jogou tudo que havia conquistado, que para ela, no princípio da sua juventude, tinha muito valor, fora, para então poder construir hábitos novos. Porque o que é educação, se não mudança de hábitos? Educar é mudar hábitos. Ela tinha agora uma nova cultura, uma nova educação, porque ela passou por isso, e essa passagem, esse momento não foi sem dor, porque nós sabemos que para fazer uma transformação dessa magnitude, necessário é a dor. Ora, é muito simples. Pega um diamante qualquer. O que ele era no princípio? Um pedaço de pedra. Pessoal, ele vai a 1400 graus centígrados dentro do fogo, para tirar toda a impureza. Depois lima o bicho, passa aquela limpalha limpa para ele brilhar à luz. Por que vocês acham que nós vamos ser diferentes se a lei divina, a lei natural é a mesma para todos? Nós vamos ter que passar por tudo isso. Errou, não tem problema nenhum, conserta o erro. Tanto é verdade que Chico Xavier nos diz o seguinte, e diz para todos nós: entretanto, ninguém pode voltar atrás e fazer no passado diferente. Mas qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo futuro. Foi o que Madalena fez em uma vida. E Chico não, Emmanuel nos diz aqui, e eu já mencionei isso, que nós temos uma porção de dívidas para os nossos comportamentos sensualidade, essa super situação da sensualidade, que já faz centenas de encarnações que nós não mudamos esse hábito. Mas não mudou. Por isso que ela era vício puro e passou ao amor. Então ela foi escolhida porque ela soube trabalhar com todas as entidades que com ela estavam, aceitando as dificuldades, aceitando a dor, aceitando tudo que tinha de passar para poder ser uma apóstola de Cristo. Então era um exemplo digno para cada um de nós, em qualquer época da humanidade que Cristo nos deixava. Maria de Magdala, ele usou Maria porque ela era o exemplo de tudo isso. Ela abandonou tudo e seguiu Cristo até o fim. E Emmanuel diz mais, que ela negou tudo o valor que ela tinha, construiu tudo em muito pouco tempo, né? E ele diz o seguinte, que ela, na verdade, comparada a Paulo, ela é até superior à transformação que ela fez a de Paulo, porque Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, conhecia a lei judaica, era disciplinado, estudava a lei, sabia que a lei devia ser aplicada a todo mundo, não só a ele, mas a todos. Ele era zeloso pela lei. Ele caiu pelo orgulho, porque ele achava que a raça dele era superior às demais raças. Mas ele tinha disciplina, ele tinha princípios. Então a mudança dele foi rapidinha, só foi ele saber que a lei que ele seguia era errada, o que ele fez? Pimba! Agora a lei é de Cristo, e mudou. Ela teve que jogar tudo fora, teve que refazer os seus conceitos, teve que perder tudo que tinha. Não tinha nenhuma disciplina, mas ela tinha um imenso, permitiu que ela fosse exemplo e trouxesse hoje esses ensinamentos para nós, que se ela fez, nós podemos também. E ela fez saindo do vício, cara. Obviamente que ela mostra uma vida de redenção, uma vida de surgimento, uma vida que você tem que olhar para ti próprio e entender que você é errado e que você tem que corrigir aquele erro. Então você tem que renunciar a uma série de valores que você tinha para adquirir novos valores. Foi o que Madalena fez, foi assim que ela cresceu.
E esse foi o ensinamento marcante de Madalena, que ela aceitou e foi fiel ao ensinamento de Jesus sempre. Viveu e morreu nos vales dos leprosos. Por quê? Porque ninguém do conselho apostólico aceitava Madalena. Por isso ela foi lá. A gente tem que refletir muito sobre essa senhora. Ela tem um impacto altíssimo na evolução do cristianismo, porque ela que levou a notícia para todos os apóstolos que duvidaram, hein? Duvidaram dela. Tomé até disse: eu só vejo, eu só creio se eu ver. Tomé disse isso. Né? Então ela levou essa notícia para todos eles, de extrema importância para nós todos. Entretanto, muitos das sociedades não acreditam nisso. Ainda não foram tocados por esses ensinamentos. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, agora não mais na lição 20, mas na lição 22, tem uma frase que define claramente a importância de Madalena. Humberto diz assim: onde está o sábio da terra? Onde está o sábio da terra, que trouxe a nós, habitantes do mundo, tanta alegria quanto trouxe Maria de Magdala, renunciando uma vida nova e a imortalidade da alma. Boa tarde, muito obrigado. Vocês foram bem quietinhos, ficaram bem. Está vendo como a Madalena vem aqui? Muito obrigado, boa tarde.